E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rai Souza, sejam bem-vindos ao canal novamente. E essa semana, depois de alguns problemas técnicos com a gravação dos vídeos, eu consegui resolver os problemas e talvez esse vídeo esteja um pouco melhor do que o anterior. Desculpem se tiver algum barulho de fundo ainda, porque meu equipamento ainda é simples, então alguma coisa vai vazar, certo? Então é o seguinte, vamos lá. Essa semana eu fiz essa ilustração aqui que vocês estão vendo em preto e branco aí, porque é um vídeo que o timelapse dela eu vou rolar aqui enquanto a gente conversa, né? E essa ilustração deu um pouco de trabalho, porque no dia que eu fiz as thumbnails e os sketches, né, para desenvolver essa ilustração, eu simplesmente por engano deletei os arquivos originais dos sketches e a ilustração original. E aí, por sorte, eu tinha um print da ilustração e em cima desse print eu fiz essa arte aqui que vocês vão ver agora. Então, assim, toda a parte de desenvolvimento das thumbnails de sketch que eu tinha feito, eu perdi. E não tem como mostrar para vocês agora. Então eu vou mostrar a finalização então daqui dessa ilustração, né? E vou explicar também como que eu cheguei nessa ideia, né? Que eu tenho já uma ilustração desse sapo mago aí, que vocês vão ver na arte, e conversando com um colega no Twitter, um seguidor no Twitter, aí chegamos na ideia de que ele podia ter uma história, esse sapinho. E aí eu imaginei algumas possibilidades, e uma das que eu gostei foi que eu podia fazer ele saindo dessa ruína, porque na primeira ilustração ele está dentro de uma ruína do lugar antigo, com alguns livros, alguns pergaminhos, alguns tesouros, e ele acha um livro lá, né, que é o livro que ele carrega nessa ilustração. E aí eu pensei de fazer ele, né, pelo menos nessa ideia, colocar um pouco de ação e um pouco de aventura, né, um pouco de perigo no storytelling, e fiz ele fugindo dessa ruína. E aí, lá na ilustra, tem algumas cobras que pareciam ser guardiãs do local, e eu pensei em aumentar elas, fazer elas mais perigosas, né? E fazer ele fugindo da ruína com elas atacando, né? Então, vamos lá mostrar um pouquinho do processo, né? E então aí vocês podem ver que não tem o processo da criação das cobras. Eu fiz um recorte no print, né, para separar em alguns planos o personagem, as cobras e o cenário, mas daí eu pintei e redesenhei algumas partes, né? E aí eu fui já aplicando as cores. Esse vídeo, esse timelapse tem uns 12 minutos, então esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Então é isso. Essa ilustra foi mais complexa porque assim, eu tentei juntar o que eu já domino, né, que ainda falta muita coisa ainda, tem muitas falhas, eu ainda me perco em algumas coisas, questão de valores, contraste, ainda me perco muito ainda, né? Mas é assim, eu apliquei o que eu consigo fazer, que por enquanto, aplicar uma certa perspectiva, desenvolver a composição, né? Trabalhar a luz e a sombra e os volumes. Só que, né, ainda me perco nessa parte, ainda é bem complicado fazer isso. Às vezes a gente pensa que já está dominando alguma coisa, mas na verdade não. Aí a gente olha e tá ficando bonito, mas na verdade é meio que uma ilusão, só porque a gente acha que tá bonito, e aí algumas coisas passam. Então assim, eu ainda preciso rever algumas questões, né? Da parte de render, eu acho que pro meu nível tá bom, né? Ainda é uma questão de mais de sensibilidade minha mesmo. Talvez não esteja errado, pode até ser que essa questão do render, do jeito que eu faço, possa ser muito do meu jeito mesmo. Então não digo que esteja errado, talvez eu ainda tenha pouca percepção sobre um render bem feito, sobre detalhes, né?
Mas é isso, acho que a minha dificuldade maior aqui foi alguns pontos dos fundamentos, né? O que deixa a ilustração mais profissional, mais interessante, que foi mais um ponto, né, que foi apontado por um seguidor no Instagram, que eu tenho errado em algumas questões de contraste e de escala tonal, né? Aí já é uma questão bem mais complexa, eu tenho que estudar mais, tenho que rever os cursos que eu fiz, né? Tem que rever as dicas que eu busco, que eu costumo acompanhar na internet, né? Para ir aplicar mais. Então, assim, isso vai acontecer no decorrer das demais ilustrações, né? De acordo com as coisas, de acordo com eu for aplicando isso nas outras ilustrações, for percebendo erro, for recebendo algum tipo de feedback, e aí eu acho que eu consigo corrigir toda essa parte, né? Outra parte que eu queria falar é que eu já citei no primeiro vídeo, que foi essa questão de como eu busquei evoluir os meus trabalhos, né? E eu resolvi mudar, né, a qualidade do meu portfólio, porque não me achava muito profissional, né? E é isso, acho que é a insistência do dia a dia, né? Essa insistência do dia a dia de você... Eu não falo insistência de simplesmente desenhar, mas toda vez que você vai desenhar, pensar no que você vai fazer, lembrar dos erros que você comete e como você resolve isso na ilustração, né? Na prática, na verdade, como você aplica isso. Então, assim, como eu ainda não domino tudo de ilustração, como ainda falta muitos parâmetros dos fundamentos para trabalhar, para melhorar, entender, compreender e aplicar melhor, eu uso o que eu ainda consigo fazer. Então, por exemplo, para você que está iniciando agora na ilustração, você já consegue uma certa complexidade no teu desenho. Isso de acordo com o que você já domina, nunca dê um passo maior do que a perna. Se você consegue aplicar uma perspectiva de um ponto de fuga básica, se você consegue criar uma composição com 2, 3 planos de forma simples, faça isso por enquanto até você ter certeza que você consegue fazer algo mais complicado. Eu tenho muito arquivo de ilustração aqui que eu não consegui concluir, porque eu acho que eu pensei em uma complexidade muito grande do que eu conseguia fazer. Então, as ilustrações estão lá paradas e eu tenho extrema preguiça de voltar nelas, porque sempre que eu olho para elas eu falo assim, eu complexei demais, eu não sei fazer o que eu planejei ainda, né? E talvez hoje eu tenha, porque eu já tô tendo mais paciência para fazer. Como eu disse no primeiro vídeo, eu não tinha paciência de investir tempo nas minhas ilustrações. Então o que acontece? Eu acabei planejando coisa demais para uma ilustração que eu não conseguia fazer e que eu não tinha paciência antes, né? Mas hoje eu tenho mais paciência, mas eu ainda vejo que eu complexei demais. Então assim, me falta um pouco mais de conhecimento para colocar aquela complexidade em prática, né? Então, nessa ilustração, no começo do vídeo, vocês podem ver que tinha só um ponto de fuga, né? Eu coloquei um ângulo simples também, não muito complexo, né? E trabalhei os planos de forma simples também, o personagem, as cobras e o cenário, né? E uma iluminação também não muito complexa. Eu costumo usar algumas iluminações que são mais voltadas para o pôr do sol, assim, que para mim parece que é mais fácil trabalhar a luz e contraste, mas como eu falei, essa parte eu ainda devo muito, né? Eu me perco muito. Então para você desenvolver suas primeiras pinturas complexas, né?
use o nível de complexidade que você sabe que você consegue. Tipo, o maior erro é a gente ver uma ilustração de um artista já muito bom, muito, né, muito profissional, e a gente fala, acho que eu consigo fazer igual. Eu já fiz muito isso, né? Depois eu percebi que quando eu me limitava ao que eu já sabia fazer, eu conseguia finalizar melhor, renderizar melhor essa ilustração. Então, basicamente é isso. Você pega o que você sabe fazer, o que você consegue, e tenta aplicar da melhor maneira possível isso que você sabe fazer. Tenta ser mais cuidadoso, tenta ser mais carinhoso, tenta ter mais paciência o que você está fazendo. Planeje melhor a ilustração dentro do que você consegue fazer. E aí você vai alcançar o melhor resultado dentro do teu nível atual, né? Por exemplo, quando eu comecei a treinar o render para fazer melhor, né? Nas primeiras ilustrações eu complexava o nível do personagem e aí eu não conseguia aplicar o render ali por causa de muitos fatores, como a anatomia, a iluminação, os detalhes da roupa, e aí isso, além de dificultar o render, me dava preguiça. Então o que eu fiz? Eu fiz teste com alguns personagens simples. Então eu fui lá, desenhei um personagem cartunesco, formas simples, detalhes simples, e apliquei o render e eu consegui fazer um render assim satisfatório dentro ali dos meus limites. Aí eu falei assim, ó, eu vi que eu não conseguia renderizar peças complexas demais. Mas isso foi algumas ilustrações atrás, algumas 20 ilustrações atrás, sei lá. E entre alguns testes que eu faço aleatórios aqui no meu computador, que eu não fico postando, né? Então, para você que está iniciando, preze pela simplicidade no início, para você conseguir aplicar o que você aprendeu, que você domina atualmente. E depois de algumas ilustrações, você vai percebendo que você consegue dar um passo a mais e complexar mais a sua ilustração, né? Então, o meu caminho foi esse, porque eu realmente dava um passo maior que a perna e me frustrava na relação nessa questão, né, de não conseguir fazer, né, as coisas. E então isso é a experiência, você vai pegando no dia a dia, né? É o que se você não toma cuidado, é o que te causa frustração, porque você vai sempre comparar o seu trabalho com o trabalho dos demais, né? Das pessoas que você admira, que são um milhão de anos melhor do que você, né? Isso é normal. E você vai acabar abandonando, entendeu? Todo o teu empenho, né? E eu já fiz muito isso. Então, mais uma vez, como eu disse no primeiro vídeo, eu tive que parar um pouco e falar, não, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais cuidado. E essa ilustra aqui, ela reúne tudo que eu percebi de erro em mim até agora, que eu consegui identificar e melhorar, e ela reúne tudo que eu consegui dominar e consigo aplicar. Falta melhorias? Falta. Tem erro? Deve ter vários, né? Só uma mente mais preparada, uma mente mais experiente vai olhar e vai falar, realmente falta isso e aquilo. É o melhor do que eu consigo fazer até agora, né? É o melhor do que eu consegui fazer nos últimos 4 anos. Então a minha jornada é um pouco mais devagar, porque eu acompanho muito, tento respeitar o meu ritmo, meus limites. Algumas coisas que eu poderia ter feito na ilustração, eu não fiz porque, né, eu sei meus limites. Então quando eu olho assim, eu falo, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas eu sei que podia ter complicado mais a situação e eu caí naquela, né, não consigo fazer, então eu vou largar aqui, talvez eu faça um outro dia, um outro ano. Mas assim, eu também queria muito entregar esses vídeos, eu quero ter uma frequência de vídeos, né, das minhas postagens. Eu acho que isso pode ajudar alguém que desenha menos do que eu e tá aprendendo, né? E às vezes alguém muito profissional tá muito distante, né?
dessa pessoa e talvez alguém que está próximo dela ali com erros parecidos, né, se conecte melhor com essa pessoa, né, e ela tenha ela tem uma compreensão melhor ali, porque o nível tá meio que perto, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas é isso, né? É isso. Então, essa foi a melhor ilustração que eu fiz até o momento. Espero que vocês gostem. E ela tá nas redes sociais lá para vocês admirarem, né? E acharem meus erros lá. Quem tem a visão mais apurada. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.